muita alegria, eu recebo aqui para conversar com a gente do outro lado da tela o militante comunista, ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro e ex-presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio, Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Desculpe o atraso aí, que minha dificuldade tecnológica é grande, né? Não, a minha geração tem esse problema, né? Problema algum, Ivan. Eu agradeço demais aqui o seu apoio, você está aqui com a gente fazendo esse diálogo fundamental no nosso programa, prestigiando aqui sempre o Faixa Livre. Agradeço muito a sua participação para a gente falar, o Ivan, a respeito de um tema, de um assunto que tomou conta aí do debate dentro da esquerda, em especial ao longo dos últimos tempos, né? Porque cerca de 2 semanas atrás, camarada, o senhor divulgou nas suas redes uma longa carta. Não me chame mais de senhor. É verdade, é verdade. Escolhe aí, companheiro ou camarada? É isso, camarada. Obrigado aí pela lembrança. Mas, Ivan, você, 2 semanas atrás, como eu dizia aqui, divulgou uma carta bastante longa, detalhando uma decisão importante que você tomou. Eu me refiro ao seu afastamento do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, antes PCB-RR. Foi construído a partir de uma dissidência que se deu dentro do PCB lá em 2023. Nessa carta, você indica, o Ivan, que primeiro tentou formalizar a sua saída do Comitê Central do PCBR, mas que não obteve resposta a essa sua intenção e que, diante de fatos novos que surgiram, se anunciava a sua saída desse grupo político, onde deixa claro que se trata aí de uma decisão estritamente pessoal. E vai essa iniciativa, como eu disse aqui, acabou tendo uma grande repercussão dentro da esquerda, especialmente por sua relevância histórica enquanto militante comunista. E eu gostaria de deixá-lo à vontade aqui para detalhar no nosso programa, para os nossos espectadores, os motivos que levaram a esse seu afastamento do PCBR e quais seriam, especialmente, esses fatos novos que surgiram depois daquela primeira carta em que você pediu o afastamento do Comitê Central do partido, enfim. Fica à vontade, a palavra é sua. Tá bom, vamos lá, Anderson. Primeiro que eu queria dizer aqui que o Anderson vem me pedindo para fazer essa entrevista desde a semana passada. Eu relutei um pouco, né? Eu tenho escrito mais do que falado. Eu passei de uma fase que eu falava muito, escrevia pouco, para uma fase que eu escrevo muito e falo pouco. Perdi um pouco o hábito, né? E não é só isso, eu relutei um pouco porque eu já tinha escrito tudo, né? Quer dizer, não tudo, mas tudo que era importante para mim, né? E eu não queria que tivesse esse alcance todo. Eu não imaginava que tivesse esse alcance todo, né? E o Anderson, que é um sedutor, né? É uma pessoa carismática, tem uma educação assim, impressionante, sem deixar de fazer perguntas incômodas, ele tem uma habilidade muito grande. Ele me convenceu, e também uma coisa que me convenceu é o respeito histórico que eu tenho pelo Faixa Livre. O Faixa Livre, não sei se os mais jovens conhecem, ele foi fundado por um grupo em que se destacou a camarada Zuleide Faria de Mello. Exato. Que tem décadas, eu não tenho nem ideia da década. Para vocês terem uma ideia, não tinha YouTube, não tinha celular, a gente escutava o Faixa Livre no rádio. Isso. Eu dei algumas entrevistas no tempo do camarada Paulo Passarinho, né? Uhum. E a gente tinha que ir para fazer entrevista no estúdio, né? Que teve numa sala e depois foi para um aluguel de um estúdio da Rádio Bandeirante. Então, exato, eu não podia deixar de recusar isso aqui, né? Mas bem, queria dizer o seguinte, que foi uma carta muito sofrida, né? Eu demorei muito. E, lamentavelmente, né, se não fossem contados 4 meses da não resposta da minha carta, se eu demorasse mais, podiam ser 5, podiam ser 6, porque era um silêncio ensurdecedor, uma carta que fala sobre as mesmas coisas, né, que eu não vou nem divulgar, porque ela foi mandada para o Comitê Central e eu a fiz de maneira pública, porque não tinha resposta. Eu fiquei muito decepcionado com isso. Não teve resposta nem do secretário-geral, que é o papel do secretário-geral, né? Ele tem responsabilidade sobre tudo que acontece no partido,
é meu amigo, construí com ele o congresso, inclusive o manifesto, né, de 3 de agosto, né? Mas eu não vou perder a minha relação afetuosa com ele por conta disso, e nem da CPN e nem do CC, porque eu estava falando sobre assuntos que são tabus ali no Comitê Central, né? Sobretudo que trata de um companheiro brilhante que tem um peso político intenso, né? Graças à sua genialidade, à sua capacidade de expressão, que é o camarada Jones, que eu respeito muito, né? O fato de eu fazer críticas, né? Que, aliás, eu não faço mais a ele, eu faço ao Comitê Central, que permite uma coisa que eu sou contra, né? Então, eram assuntos tabus, né? E que estavam engasgados, né, há muito tempo. Foi uma carta difícil de escrever, demorou muito, né? Mas hoje eu me orgulho de tê-la feito, né? Me orgulho porque, em primeiro lugar, eu cumpri uma responsabilidade da minha consciência política, né? Eu falei sobre princípios que marcaram a minha vida como comunista, né? Foi sobre isso que eu falei. Não teve nenhuma leviandade. E eu tentei fazer com o maior respeito, né, a carta, né? E uma coisa que me orgulha também é que o partido precisava discutir as questões que estavam na minha carta e não o fazia, nem no Comitê Central, né? E aí eu acho que foi importante, inclusive para o PCR, eu ter forçado a abertura do debate, né? A tribuna de debate, que já estava programada para acontecer, ela acabou sendo antecipada, né? Uma coisa que eu queria deixar claro aqui é o seguinte: eu fui procurado por muitos camaradas de vários partidos, e inclusive de muitos camaradas do PCBR. Alguns para fraternalmente dizerem que não concordavam com isso, com aquilo, outros para dizer que concordaram, e para todos eles, alguns deles estão ouvindo isso aqui que eu estou falando, para todos eles eu dizer assim: eu não estou fazendo uma cisão no PCPR, eu não estou indo para outro partido, eu não estou criando outro partido. Fiquem no PCBR, porque agora, né, com essa minha carta, que foi dramática para mim fazê-la, o debate está aberto, né? Porque eu expus os tabus, né? Eu forcei a barra, né? E eu acho que isso vai ser positivo para o PCBR, né? Porque acho que talvez... Eu não quero que concordem com tudo, né? Não é isso. Eu nem sei se conhecerei as resoluções, mas eu espero que elas sejam levadas em conta, as questões da minha carta, né? Agora, camarada, me permita, você falou a respeito de tabus que foram levantados nessa sua longa carta, que eu fiz questão de lê-la do início ao fim. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desses tabus, os motivos que motivaram, de fato, essa sua saída, enfim, seu afastamento do PCBR, por favor. Tá, claro, vamos lá. Então, isso aí ficou claro na carta, né? Primeiro o seguinte: primeiro eu passei uma fase muito entusiasmada, fazendo muito esforço para a criação desse partido. Eu não chamava ainda de partido, né? Eu não defendo partido, movimento, mas eu defendia que criássemos um movimento para criar um partido, é diferente, né? Então, eu me joguei nesse projeto, né? Pra você ter uma ideia, a nossa expulsão, entre aspas, foi um expurgo coletivo de mais de 1.000 militantes, ela se deu em 31 de julho, né? E o Manifesto em Defesa da Reconstrução Revolucionária do PCBR, que foi escrito por eu e mais 2 camaradas, que são as principais lideranças pelo menos internas, né, do PCBR, né, foi publicado 3 de agosto. Não se imagina, um documento daquele tamanho não foi escrito em 3 dias. Nós já sabíamos o que estava acontecendo.
Nós sabíamos que eles precisavam nos expulsar para não ganharmos, não nós como pessoas, um campo político que se revoltou, né, contra várias atitudes do Comitê Central, né? E, e também fiz visitas a vários estados, né? Criamos uma comissão nacional provisória para convocar o Congresso, né? Então, eu comecei, depois do Congresso, um pouco antes do Congresso, eu já tive algumas decepções, né? Sobretudo uma tribuna de debate que eu fiz, que havia, para mim, né, o risco de ter uma candidatura a vereador pelo PSOL, como filiação democrática, ninguém falava nada, eu tive que fazer uma tribuna, e aí sim também, né, essa tribuna contribuiu para que isso não acontecesse. Eu não sei o que aconteceria se eu não fizesse a tribuna. Estou te falando com toda a franqueza. Sim. E um dos tabus é esse, né? Porque um camarada que tem o peso político que tem o Jones, né, ele tem que ser tratado com respeito pelo partido, né, mas não pode se dissociar das posições do partido como tem acontecido. E a culpa não é dele, a culpa é da direção política, sobretudo da comissão política, que é o Comitê Central, entre uma reunião, outra no cotidiano, e a comissão, da qual eu não participo, né? Não participo não porque fui excluído, porque é parte da minha decepção, eu não aceitei, depois do Congresso, compor a comissão política, né? Não que houvesse veto a mim. Então, é o seguinte, foram duas questões, né? Eu comecei perdendo esperança e depois perdi um pouco a confiança. No curto prazo, eu acho que o PCBR tem tudo, e eu digo isso na carta, tem tudo para merecer o nome completo que ostenta, desde que mude algumas questões e que respeite algumas decisões que não estão sendo respeitadas, né? Então, eu comecei perdendo esperança, depois perdi a confiança. Os dois fatores, que são para mim de princípio, Anderson, são o caráter e os objetivos do partido, que isso se expressam no nome que ele tomou, que o problema não era de nomenclatura, o problema era de princípios, e a questão do centralismo democrático. Essas foram as duas questões que mais me angustiavam e que me levaram aos poucos a me afastar, deixar de militar com a intensidade que eu sempre militei na minha vida, né? E tem outra coisa, né? Alguns companheiros sabem disso, eu tenho mania de dar opinião. E arrumo muito encrenca por causa disso. Porque eu sempre defendi a tese que um comunista não pode ir numa reunião e não dar a sua opinião, levar para a Câmara. Eu não dei opinião. Não, ele tem que dar, seja qual for. Né? E eu sempre tive problemas com isso. Não foi a primeira vez que eu fiquei sem resposta. Né? Teve um episódio lamentável no final de 2023, né? Que eu fiz uma crítica a um camarada, e na minha ausência na reunião da Comissão Política Nacional, né, o camarada propôs e aceitaram que eu tinha ofendido ele. Eu fiz uma crítica, eu nunca ofendi ninguém no partido, né? Uma crítica, e aí me obrigaram ou a fazer uma autocrítica, pedir desculpa ao camarada, ou entrar com o processo contra ele. Né? E aí eu não aceitei, fiz um texto que se chamou nem autocrítica, nem processo disciplinar, que ninguém respondeu. Ninguém respondeu, nunca, ninguém respondeu como esse também. Então, camaradas, por exemplo, começando pela essa questão do nome, né? Essa diferença de nome, PCB-RR ou PCB-RR, isso não é uma diferença de sopa de letrinha, né? De som, de como... Não, eram significados de sinalizações totalmente diferentes. No manifesto de 3 de agosto, que se chamava em defesa da reconstrução revolucionária do PCB, uma sigla provisória que era PCB-RR. Né? Esse manifesto, né,
ele incluía uma disputa pelo legado, né? E nós chamamos o Congresso de 17º Congresso do PCB. Isso. Extraordinário. Uhum. Isso significava que nós estávamos disputando o legado. Não para disputar a sigla no TSE, e não para disputar o legado todo, com ressalvas, porque tem questões da história do PCB que eu e os camaradas criticamos, né? Pois bem, esse manifesto e essa nomenclatura do Congresso e da proposta de partido, né, ela gerou expectativas dentro do PCB e fora do PCB, dentro do Brasil e fora do Brasil, né? Então, nós fomos procurados. Eu fui 2 vezes a São Paulo para fazer bilaterais com organizações revolucionárias, organizações que percebiam no discurso do manifesto o nosso interesse em acabar com esse que eu chamo de patriotismo partidário, que todo mundo bate no peito. Não, Partido Revolucionário somos nós. E não tem nenhum no Brasil que vai fazer a revolução. Então, eu sempre defendi como princípio, desde 1992, aquele discurso do Reich, né, que o partido nosso, que a gente está, tem que contribuir para a conversa, para o debate, para a unidade de ação com outras forças revolucionárias, né? E com calma, sem assodamento, com muito respeito, na perspectiva de criar uma frente revolucionária, né? Que tenha unidade de ação e que possa, com o tempo e com respeito e com a apuração das divergências, se construir um partido revolucionário único no Brasil. Porque senão ninguém vai fazer revolução no Brasil. Pois bem, então, acabou acontecendo no Congresso que apareceu uma proposta que já estava sendo ventilada de criar o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. Olha a diferença. Você cria um partido, porque a minha proposta não era eternamente ser PCBR. A minha proposta era um congresso 2 anos depois. Durante esses 2 anos, a partir do congresso, que foi em junho de 2024, até o fim de 2006, por exemplo, em vez da gente criar o Partido Revolucionário e dizer que nós somos o revolucionário, né, organizarmos e dialogarmos com essas forças, né, e tentar criar um campo revolucionário no Brasil, um polo revolucionário no Brasil. Isso aí, a minha história é repleta dessas tentativas, né? Então, não era uma coisa pequena. Então, declarar que nós já somos o Partido Revolucionário afastou todo mundo. Inclusive, membros do PCB que estavam nos olhando com alguma atenção, até porque constrangidos pela maneira com que eles conduziram aquela luta interna que resultou na expulsão de 5 membros do Comitê Central e de centenas, dizem que mais de 1.000 militantes pelo Brasil todo, com medo do 17º Congresso. Então, eu perguntava, nós já somos um Partido Revolucionário? Por que vamos ter esse nome? Não é? Já se sentem? Nós estamos fazendo uma reconstrução revolucionária. No entanto, isso aconteceu dessa maneira, e era natural, era um plenário de congresso que tinha um valor muito grande, que era bastante jovem, né? A média etária bem baixa, que era o JC, com uma presença notável no Congresso, né? E talvez se eu tivesse aquela idade, eu também votava no PCBR, vamos combinar, né? Eu entendo isso, né? E por isso é que esses jovens vão amadurecer, vai ter depuração, claro, e toda a juventude comunista, né, ela sofre depurações, que as pessoas, às vezes, mudam seus caminhos, né, quando ficam mais velhos, ficam muito coados, né, e eles vão refletir bastante sobre isso, né. Então, agora, uma questão que foi muito difícil para mim é a questão do centralismo democrático. Eu acho que aqui na faixa livre, o público-alvo, né, sabe o que é isso?
Mas é basicamente o seguinte: você tem que respeitar as decisões coletivas, né? Não tem jeito, por mais que você não goste, né? Por mais que você não goste. E o que aconteceu, né? É difícil para a juventude do PCBR entender como é que isso é importante para mim. É muito difícil. Eu diria o seguinte, Anderson: eu fui formado comunista no centralismo democrático. Eu fui um jovem que entrou num partido revolucionário, né, com 19 anos, sei lá, foi em 1967, né, e eu militei durante, sei lá, uns 15 anos, eu sou péssimo de número, né, em partidos absolutamente clandestinos, sem sede, né, sem reuniões, muito reuniões presenciais. O centralismo democrático não era de mão dupla. Ouvir e decidir e impor a disciplina. Era de cima para baixo, porque não tinha outra maneira. Não tinha recurso ao Comitê Central, não tinha carta, não tinha WhatsApp, não tinha nada. Né? Você se encontrava numa esquina com um assistente, você dizia, é isso aqui, pronto. Então, por exemplo, eu militei em 2 partidos clandestinos, né? No MR8, de 67 a 74, e depois no PCB, de 75 a 85, 86, foi uma década de clandestinidade. Uma década, inclusive, que foi assassinado 1/3 do Comitê Central do PCB. Você imagina a segurança que tinha que ter. E tinha um cara infiltrado, você já deve ter visto o livro sobre o Melinho, né? Bom, então, nesses partidos, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? No 8, eu militei antes, durante e depois da luta armada. Na luta armada, eu não fui da Frente Armada. Eu era da infraestrutura e tal, e na legalidade. Era importante eu ser legal, né? Cortar o cabelinho, ser bem, não parecer revolucionário. Então, por exemplo, chega em 1967, né? O assistente do MR8 disse assim: camarada Ivan, é o seguinte, nós precisamos que você faça vestibular e entre para a Faculdade de Letras do FRJ, que nós não temos lá centro acadêmico. Rapaz, eu estudava de manhã direito na UEC, trabalhava no Banco do Brasil à tarde, eu fiz o vestibular, passei, né, cumpri a minha tarefa e depois saí. Né? Então, eu posso dar centenas, dezenas de exemplos como isso, né? Chega, por exemplo, em 1972, o assistente encontra numa esquina, né, e diz assim: olha, você e o Francílio têm que ir ao Chile de carro, né, levar um malote do Comitê Central, que está no Brasil ainda, para entregar para o Comitê Central que está exilado no Chile, porque vai ter um pleno do Comitê Central. E nós fomos, né, com todos os riscos, demos sorte, com várias questões assim. No PCB, então, camarada, no PCB, então, o que eu tive que engolir de centralismo democrático, né, a meu contragosto, não foi brincadeira. Teve alguns que tiveram problemas de carreira e de relacionamento no casamento, né, que a minha companheira não podia saber de absolutamente nada. Em 1977, a ditadura começa a liberar os sindicatos de intervenção, aí abre uma eleição no sindicato de bancários, que durou 2 anos, nós ganhamos 3, eles anulavam. Né? Aí tem uma reunião, aí o partido diz assim: você vai ser candidato a presidente do sindicato. Eu era já bancário do Banco. Eu pedi alguns dias para refletir, fui presidente, fui candidato a presidente do sindicato. Né? Coisas assim, né? Em 1979, eu era presidente do Sindicato Bancário do Rio, agitei e organizei uma greve. A gente tinha uma palavra de ordem que era o seguinte: é bom você parar, quando você sacar que o banco vai parar. Naquela época em que, quando o dinheiro saía do banco, eles tinham que dar. Na véspera da Assembleia de Greve,
tem uma reunião com os membros do partido, um membro do Comitê Central. Quando todo mundo fala, bom, todo mundo acabou de falar, agora a decisão do Comitê Central eu vou comunicar agora. Nós amanhã vamos ser contra a greve. E quem vai ser o orador vai ser o camarada Ivan Pinheiro. E eu estava agitando a greve há 6 meses. Então, são coisas assim que eu fui formado assim. Né? Claro. Fui formado assim. Sem dúvida. Em 1983, eu sou instado pela direção do partido a boicotar o surgimento da CUT, que eu era favorável naquele momento. E a CUT, naquele momento, ainda estava no prazo de validade, como organização combativa. Né? E eu cumpri a tarefa. Acabei virando da direção de um troço lá chamado Conclates, CGT. Depois eu consegui escapar daquilo. Para você ter uma ideia, em 1986, teve uma conferência aqui no Rio de Janeiro que não aceitou apoiar o Moreira Franco, que a ordem do Comitê Central, naquele negócio da transição democrática, que não podia mexer muito, senão acabava a transição democrática. Aí era o Moreira Franco o indicado. Aí a convenção, a conferência política, por ampla maioria, derrotou isso, e, para minha surpresa, de repente, eu virei candidato a governador do Rio. A campanha levou uns 25 dias. O Comitê Central veio ao TRE aqui, anulou a indicação da candidatura, né? E tinha 2 candidatos que podiam escolher, já que não era candidato próprio. O Moreira Franco e o Darcy Ribeiro. Imagina, Anderson, qual foi a orientação? Moreira Franco. E eu apoiei o Moreira Franco, porra. Que coisa mais deprimente do que isso. E eu já estava numa luta interna a partir da legalidade, que resultou em 1992. Eu participei de 2 cisões do partido, e ambas defendendo o centralismo democrático. Defendendo o centralismo democrático. Vamos lá, 1992. Janeiro de 1992. O Freire e Caterva, liquidacionista, reformista, né, tentou, em junho de 91, portanto, 6 meses antes do racha, terminar o partido, com o discurso da nova formação política. Pois bem, nós criamos uma articulação, né, de vários estados, que tinha peso aqui no Rio, né, e ganhamos por pouco, 50,5 a 49,5, mas ganhamos. Não vai acabar o PCB. Aí tem a debacle da União Soviética contra a Revolução, o Freire aproveita, marca uma reunião lá, fajuta, né, e convoca um congresso para 25 de janeiro de 92 para acabar com o partido, que virou PPS. Então, o centralismo democrático era o congresso anterior. O congresso tinha dito que não ia acabar o PCB. E aí nós fomos à luta, mantivemos o PCB, registramos o PCB no TSE e começamos a Reconstrução Revolucionária. A cisão do PCB de 2023 foi em defesa do centralismo democrático. Foi em defesa do centralismo democrático. Só para lembrar alguns, né? O 16º Congresso do Partido, 2021, em São Paulo, na questão internacional, eu queria fazer aqui um parênteses, que é a mais importante discussão para um partido comunista. Porque os comunistas são internacionalistas. E internacionalista não é apenas da solidariedade à luta dos outros povos. Internacionalismo é contribuir para a construção de uma nova internacional comunista, que vai demorar, mas vai ter relações com partidos e tal. Esse Congresso de 2021, esse grupo que acabou sendo obrigado a ascendir e criar o PCBR, ganhou todas as opiniões contra a direita do partido, que sequer votava, se abstinha, saía do plenário, mas não enfrentava no microfone. Então, lá está a questão de que hoje a conjuntura internacional é marcada pelo acirramento das contradições interimperialistas, identifica que tem dois blocos interimperialistas e não apenas um, os Estados Unidos, né?
faz a conclusão de que a China está praticamente inexoravelmente para completar o seu giro capitalista. Ainda não tinha guerra da Ucrânia, mas quando veio a guerra da Ucrânia, o Comitê Central, com o silêncio deles também, né, aprovou uma resolução correta, com base nos princípios do Lenin, né, da questão da etapa imperialista, de que os comunistas não podem apoiar uma guerra, um lado, de disputas interimperialistas. Não podem escolher um lado de uma guerra entre dois países capitalistas, porque quem morre nessas guerras é o proletariado, né? E que os partidos devem, quando há uma guerra dessa, ser a favor e denunciar os dois partidos, os dois países. Isso está lá nas declarações. E declarou também que nós temos que nos compor no campo revolucionário do movimento comunista internacional, que tem um campo reformista também. Pois bem, algum tempo depois, nós descobrimos, por uma sorte, que tinha uma coisa chamada Plataforma Mundial Antiimperialista, em que o secretário-geral do PCB e o secretário de Relações Internacionais já tinham ido a 3 eventos. Um deles em Seul, na Coreia do Sul, patrocinado por um partido chamado Partido Democrático Republicano, uma coisa qualquer. Que era, obviamente, um financiamento, talvez, não há provas, mas muito dinheiro, porque era tudo de graça, enfim, né? Poucos partidos comunistas, muitos partidos social-democratas, nacionalistas, tal, possivelmente financiado pela China, né, naturalmente, em Seul, né, contrariamente às decisões do 16º Congresso, né, totalmente na contramão. E, aparentemente, o Comitê Central não sabia. E aí, eu mandei uma carta para o Comitê Central, igual a essa, nunca foi respondido, nunca foi respondido, fazendo essa denúncia, né? E aí, depois, quando eles começaram a parecer que iam começar a expulsar, fazer expurgo, né? Eu fiz uma carta que teve uma repercussão parecida com essa, que mandei para o Comitê Central, antes tivesse cuidado, e não houve nenhuma resposta, e defendia o centralismo democrático. A carta chamava-se Antes que Seja Tarde. E ela começava dizendo assim como vocês estão fazendo, vocês vão levar o partido ao racha. Há essa discussão aqui sobre as resoluções do 16º, que vocês estão desrespeitando, né? E eu proponho e já estava esse movimento, não fui eu que inventei esse movimento, isso parte mais até da juventude, que era a convocação de um congresso extraordinário, do PCB. Então, nessa carta que chamou Antes que Seja Tarde, eu comecei dizendo, isso vai dar racha. E aí faço 3 propostas. Uma, suspensão dos processos disciplinares. Outra, abertura de uma tribuna de debate interna ao partido. Eu sou contra a tribuna pública. É outra divergência que gerou a minha saída. E terceiro, a convocação, sem data, não estava impondo nada, de um 17º Congresso Extraordinário do PCB. Foi esse mote que nós pegamos para depois realizar o 17º Congresso. Você repara que o manifesto e chamar o Congresso de 17º incluía uma disputa sobre o legado do PCB e incluía, com os termos do manifesto, ampliar isso com outros comunistas, até do PCB, que para mim me procuravam, e com essas organizações que nos procuravam. Então, nós fizemos um 17º Congresso do PCB, extraordinário, e criamos um novo partido chamado PCBR. Eu pergunto, qual o número que terá o próximo Congresso do PCBR? 18º do PCB? Não. Camarada... Agora, segundo Congresso do PCBR.
É isso. Ivan, você deixa claro aqui para a gente o quanto o centralismo democrático é importante diante da sua história de militância, você traz aqui exemplos históricos, inclusive, do Partidão. Agora, eu queria questioná-lo a respeito da linha política que o PCBR tem adotado ao longo desses últimos tempos, né? Na carta, você fala, inclusive, que estaria havendo uma espécie de exacerbação na leitura dos resultados eleitorais por parte do partido, resultados eleitorais do processo das eleições municipais que a gente teve no ano passado. Eu queria uma análise a respeito da linha política que o PCBR vem adotado. Você tem acordo com as conclusões que o partido tem adotado, enfim, as falas dos militantes? Fala um pouco sobre a linha política do PCBR e a sua avaliação a respeito dela. Então, vamos lá. Na questão internacional, para começar, que eu valorizo muito, né? As posições são corretas, há uma aproximação com partidos do que eu defino como esse campo revolucionário, não é? Que tem as mesmas definições do nosso Congresso sobre essas questões internacionais. Isso vai bem. O que tem atrapalhado, o que pode vir a atrapalhar mais isso, é o fato de que, publicamente, né, o nosso querido camarada Jones, né, com a sua genialidade, com a sua inteligência, com a sua capacidade de se expressar, né, ele é identificado como PCBR. Né? As pessoas pensam que aquela é a opinião do PCBR. E ele tem posições diferentes em relação a isso e as expõe. Né? E tem gente no PCBR dizendo que isso é normal, isso é um debate público. Eu não conheço nenhum partido comunista no mundo que faça debate público, no sentido de botar nas redes sociais, em lives. Eu não conheço nenhum partido assim. É uma novidade. Né? A meu ver, é uma falsificação de declarações do Lênin sobre essa questão. Quando o Lênin diz que tem que ter um debate na imprensa, ele está se referindo à imprensa partidária e não à imprensa burguesa, sei lá, tem citação de frases do Lênin de 1900, em plena luta contra o reformismo, ainda não estava nem o partido consolidado. Ele falava que tinha que ter debate na imprensa. Mas que imprensa? Será que tinha um jornal da burguesia, ou lá do czarismo, nas bancas, e que tinha textos, tinha um rádio? Acho que nem isso tinha. Né? Então, isso é uma coisa que eu defino muito. Na questão nacional, eu acho que o PCBR acerta muito, né? Acerta muito. Nessa oposição de esquerda ao governo Lula, né? Na escolha de algumas bandeiras importantes, está se empenhando bastante na escala 6x1, que é uma luta muito importante. O problema é que, como se sentem já o Partido Revolucionário, né, eles não procuram outras organizações com essa perspectiva, né, e acaba mais, isso se expressa mais na programação do canal do camarada Jones, né, o que eles chamam de esquerda radical. Né, esquerda radical. É uma esquerda que eu respeito, o programa dele é importante, mas não é a linha do PCBR, né, de criar uma frente da esquerda progressista, reformista, cujo critério, mais ou menos, é o seguinte: esses criticam o Lula, então é com esses que nós vamos. Né? Então, tem muita coisa interessante no PCBR. Eu acho disso ali claro, ali, né? Que o PCBR tem tudo para corrigir esses problemas. Né? Eu estou convencido, né, e, de certa forma, me orgulho disso, de ter tido a coragem de publicar essa carta. Né? Eu acho que ela pode ajudar nesse sentido, Né? Então,
É isso, camarada. Uhum. Por isso é que... A outra coisa que eu queria deixar claro também, e que eu digo para os militantes que me procuram, né, e muitos do PCBR, com dúvida, com apoio, com crítica, para todos eles eu disse o seguinte: camaradas, fiquem no PCBR, porque agora que abriu o debate. Agora... Não, fica à vontade, conclua. Agora que começou o debate. Participe do debate. Com as suas opiniões. E eu não quero te influir nas suas opiniões. A minha influência que eu quis ter, eu fiz na carta, ponto final. Né? Eu não quero que isso renda. Por isso, Anderson, a dificuldade de eu aceitar o seu carinhoso convite. Né? Por muitos motivos. Né? A gente, Ivan, só me permita rapidamente, a gente faz um diálogo muito próximo, inclusive, aqui com muitos camaradas do PCBR aqui no nosso programa. Muitos deles conversam aqui com a gente. Eu já vi, muito bom. Exatamente, você assistiu muitas vezes e tudo, enfim. Eu queria, antes da gente entrar, você citou muitas vezes, inclusive na sua carta você cita diretamente o Jones Manuel, que também é um camarada que conversa muito conosco aqui no programa, mas antes disso, você citou numa resposta anterior o fato da juventude dentro do PCBR ser, entre aspas, um problema. Eu queria que você ampliasse um pouco mais esse debate. Como é que você vê a juventude comunista atuando hoje no nosso país? Você acha que essa juventude dialoga no sentido correto na luta por um processo revolucionário aqui no país, Ivan? Sem dúvida. Eu não disse que só tem problema, né? Uhum. E eu não estou falando sobre a UJC, eu estou falando, quando eu falei sobre problema, eu falei sobre todas as juventudes comunistas do mundo. Sim. Eu não conheço tanto, mas eu já andei bastante por aí. Né? É assim mesmo, é uma triagem, né? É natural. Eu tenho essa experiência pessoal quando eu era jovem, muita gente abandonou, né? Por projetos pessoais, enfim, né? Nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, o JC é muito combativa, né? Muito combativa, e é muito mais forte do que a UJC que ficou no PCB. Para você ter uma ideia, né? No mínimo 70%, alguns dizem 80% da UJC ficou no PCBR e não no PCB. Né? Então, eu valorizo muito o JC. Foi correto o PCBR fazer com que a JC deixasse de ser um cercadinho, porque o que o PCB fez? O PCB criou uns coletivos que não tinham direito de opinar sobre o partido, nem de militar no partido, nem de participar de congresso. Era um cercadinho para tratar de assuntos. Aqui, coletivo Ana Montenegro, vocês aqui é para tratar da questão da mulher. O coletivo LGBT, vocês vão tratar dessa questão. O coletivo Minervino de Oliveira. Eram cercadinhos. Né? E o PCBR fez uma coisa importante. Todos são militantes também do PCB, né? Mas com foco, por exemplo, no JC. Né? Por exemplo, recentemente eu cheguei a acompanhar a atuação do PCB num evento que antecipa o Congresso da UNE, eu acho que chama CONEB. Eu conheci a UNE na clandestinidade ainda, né? E que era muito eficiente na clandestinidade, haja vista a UEE do Rio de Janeiro, né? Que levou aquela luta que resultou na passeata de 100 mil. Aquilo foi dirigido pelos estudantes, né? E com a hegemonia do MR8 na época. Então, eu não tenho nenhum problema com a juventude, pelo contrário, né? Muitos jovens têm me procurado também, né? E tem sido muito respeitoso o diálogo meu com todos os camaradas do PCR e como é que se diz, que dialogam comigo, independente das opções que trazem. Fazem isso com respeito, e eu
eu devolvo com respeito. Mas o que eu queria dizer também é que tem muita pergunta de jovens, sobretudo, né, me fazem, porque a minha comunicação é basicamente no WhatsApp. Né? Uhum. Às vezes eu fico horas naquilo ali. Né? É o seguinte, você vai entrar em outro partido? Eu digo, não, eu não estou fazendo nenhuma cisão, eu não tenho nada para convidar vocês para ir partido nenhum. Né? Porque não é uma cisão. Né? E eu creio, né, modestamente, sem demagogia, que o que eu estou recebendo e que está me fazendo muito feliz, né, são muitas sinalizações de organizações, algumas até com tradições e referências ideológicas antagônicas, você está entendendo o que eu estou falando, né, de referências, né, interessados naquilo que, para mim, foi o mais importante que eu deixei de legado naquela carta. Né? A necessidade de romper com... Nós somos o Partido Revolucionário, não é só o PCBR, vários. Né? Romper com isso, começarmos a conversar, né? Dialogar, descobrir afinidades, descobrir divergências, não ter pressa para nada, porque senão aborta, né? Eu tenho essa experiência, né? E começar com unidade de ação. O segredo é começar com unidade de ação. O que nos une aqui no momento, na conjuntura? Então vamos lutar juntos, vamos nos conhecer, vamos nos respeitar, vamos escutar um ao outro sem arrogância. Nós precisamos criar um campo revolucionário no Brasil. Né? Nós precisamos criar um polo revolucionário no Brasil. Né? E quem fala isso, faz isso, essa tentativa há muito tempo. Né? Não é uma coisa que eu inventei para brigar com o PCBR. Né? Então, modestamente, eu posso, apesar de estar independente, né, ajudar Claro. de fora, né, não como representando nenhum partido, ajudar esse encontro. Tenho conversado com muitas organizações, inclusive organizações que antes do Congresso que criou o PCBR nos namoravam muito. Eu fui a São Paulo 2 vezes para fazer reuniões, às vezes 2, 3 numa viagem. E eu voltei a conversar com algumas dessas organizações por iniciativa deles e não minha. Então, é uma coisa que eu pretendo dedicar os meus esforços a partir de agora. Entendo. Ivan, hoje é uma data, a gente está na véspera de uma data importantíssima para o movimento comunista aqui no Brasil. Amanhã o Partido Comunista Brasileiro completa 103 anos de fundação. O Partidão, PCB, completa aniversário no próximo dia 25 de março, amanhã. A gente está recebendo aqui inúmeras mensagens, Ivan, dos nossos espectadores a respeito da sua saída do PCB, do PCBR. Eu tenho muitas participações aqui no nosso programa. Eu queria trazer pelo menos uma das mensagens que chegou aqui. O Mário Jesus, ele mandou um superchat aqui para a gente. Obrigado, viu, Mário, pela tua participação. Uma pergunta aqui, questionadora, uma pergunta importante aqui para você. Ele diz aqui o seguinte: Ivan, não fica contraditório falar da importância do centralismo democrático e sair das coisas e organizações toda vez que você vira minoria? Pergunta do Mário Jesus para você, Ivan. Olha, camarada, eu não sei se sou minoria num debate que não aconteceu. O debate vai acontecer agora. Nós vamos ver isso depois. E depois o seguinte, vamos lá, cisão de 92. A cisão de 92. Quem era a maioria? Não sei. Você sabe o que eles fizeram para fazer um congresso falso e ganhar esse congresso falso? Eles abriram o direito de delegados que não eram do partido, que eram de outros partidos, inclusive, e que queriam formar o PPS, a ter direito de voto ali. Está entendendo? A cisão de 2023. Aonde que nós éramos minoria? E nós éramos tão maioria
na questão da reconstrução revolucionária e das críticas que fizemos na questão internacional, que eles, com medo do 17º Congresso, nos expulsaram, que eles iam perder, como perderam em 2021, camarada. Então, o problema não é de ser minoria. Eu não sei nem se sou minoria nas ideias que eu tenho no PCBR. Vou percebê-los, talvez, a partir dessa abertura de coisa. Foram questões de princípio que me levaram a sair, né? Então, não é porque eu era minoria, né? Claro, claro. Mas agora, sobre o que você falou da véspera do aniversário, essa é outra diferença entre o meu caso, né, e o PCB, enquanto eu era do PCB. Nós fizemos 90 anos do PCB, que foi em 2012, eu era o secretário-geral do partido. Nós tínhamos feito um congresso do partido em 2009, que teve cerca de 20 partidos comunistas internacionais com debates todos os dias, à noite. E no 90º congresso, né, do partido, nós fizemos um ato na BI, que eu tenho a foto, tenho o registro, né, e lá estão várias organizações de esquerda revolucionárias que foram convidadas a falar. E, simultaneamente, no Simpro, nós fazíamos todo o período, antes, durante e depois do 25 de março, né, debates com partidos comunistas e com personalidades aqui e membros de outros partidos, né, no Simpro, que é o Sindicato de Professores do Rio de Janeiro. Né? E o aniversário do PCB de 100 anos era o aniversário do PCB só. O ato foi na mesma ABI. Na mesa não tinha um convidado. Eram 4 ou 5 membros da Comissão Política Nacional do PCB. E era um pouquinho em 1990, nós chamamos aquilo de 90 anos do movimento comunista no Brasil. O PCB é parte desse movimento, né, que tem a sorte de ter um nome mais importante. Que, aliás, é o maior patrimônio do PCB, é ter essa legenda que parece que faz 100 anos. Né? Mas o partido chamava Partido Comunista do Brasil. Né? E o que houve de diáspora tem que respeitar todos. Quando a gente respeita, quando a gente festeja o aniversário do PCB, nós estamos festejando o movimento comunista no Brasil. Inclusive as dissidências, 3 dissidências. Aqui, a cachorra está reclamando de alguma coisa aqui. Que foram para a luta armada. Nós estamos comemorando Marighella, nós estamos comemorando Mário Alves, né, também. Até o PCdoB, estamos comemorando João Amazonas, Maurício Grabois. Né? Então, essa visão de que o PCB é nosso, nós é que somos o partido, é que tem que ser combatida. Né? Então, eu digo o seguinte, nós não éramos minoria de militantes em 1992 e não éramos minoria em 2023. E no PCBR, né, pelos contatos que eu tenho tido, nós vamos saber se era minoria. Mas, para mim, isso não importa, que as razões pelas quais eu saí não era fazer conta de maioria ou de minoria. Eram princípios que eu tenho e que estavam me afetando. Foi uma das cartas mais dramáticas que eu fiz na minha vida. E eu não queria fazê-lo. Camarada, para a gente fechar aqui o nosso papo, já está se alongando bastante, você já está aqui 1 hora com a gente, imagino que você deve estar cansado querendo sair daqui, mas eu preciso fazer um último questionamento, porque é uma das... Inclusive ele veio aqui ao longo do nosso debate, da nossa conversa algumas vezes, porque nessa carta o senhor centraliza de alguma forma a sua... Desculpa, você, camarada,
O ano que vem eu só vou fazer 80 anos. É jovem, jovem. É jovem há mais tempo só que a gente. É isso, esse aqui é o detalhe. Mas, Ivan, você, nessa sua carta, você, de alguma forma, centraliza muito as suas críticas na figura do camarada Jones Manuel, que é enfim, um militante importantíssimo na luta contra o neoliberalismo no nosso país. Ele denuncia de maneira muito firme as iniciativas do governo do presidente Lula, que dialogam com os interesses do andar de cima, enfim. Tem um canal de bastante repercussão no YouTube e tem lançado ao longo dos últimos tempos alguns programas dentro desse canal para ampliar o alcance do discurso dele. Inclusive, Manhã Brasil, que é comandado pelo nosso camarada valoroso jornalista Mauro Lopes, já conversou aqui com a gente, enfim, temos um ótimo diálogo, uma grande figura. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a figura, como o senhor avalia a atuação política do Jones, a atuação política do Jones Manuel hoje, acima de tudo. O senhor já falou, você já falou, inclusive, ao longo desse nosso papo um pouco a respeito disso, mas eu queria focar um pouco mais, porque isso é uma crítica importante que você faz na carta que você divulgou recentemente. Como é que você avalia a atuação política hoje do Jones Manuel, enquanto militante político, acima de tudo? Uhum. Então, na carta eu deixo claro que o canal tem a sua importância, tem muita importância para compor um campo que não é um campo revolucionário, não é uma frente revolucionária, né? Não é pelo comunismo, né? Pela ditadura do proletariado, que eu defendo, né? Mas é de oposição de esquerda ao governo Lula, que é cada vez mais um governo a favor da burguesia, né? Não dá nem para comparar com os 2 primeiros mandatos, que eram ganha-ganha, em que os trabalhadores ganhavam um pouquinho e a burguesia ganhava muito. Dessa vez, não. Tem aí uma coisa que eu acho escandalosa, que ainda não vi nenhuma organização criticar isso, né? Que para tentar melhorar o consumo, o Lula está endividando os trabalhadores brasileiros mais ainda. Uhum. Esse negócio do consignado. Dizem que já tem 18 milhões de trabalhadores aderindo. Eu li um texto que não sei se é certa essa percentagem, né? Mas diz que a família do trabalhador brasileiro, quando o mês termina, ela, de cada R$1.000 que ela tem, 480, 48% são para pagar dívida. E o Lula vai aumentar essa dívida para muito tempo, né? E os bancos adorando, né? Porque foi tão bom que todos eles estão disputando o tal do consignado, né? Então, esse campo é importante para isso, né? Mas o problema é o seguinte, o Jones é um dirigente nacional do partido, ele é membro do Comitê Central, é membro do Conselho Editorial do partido, e ele coloca opiniões internacionais, sobretudo, antagônicas à do Congresso do PCB. E o problema é que o peso que ele tem, por conta do prestígio e das qualidades dele, é muitíssimo maior do que o do PCBR. Uhum. E ele trata o canal como se o canal fosse dele e não do partido. Esse é um outro problema. Então, veja só, eu disse aqui que o racha, a decisão de 2023 com o PCB, teve como ponto fundamental a questão do internacionalismo proletário, a questão da leitura da conjuntura internacional, né? A leitura Pois bem, e o Jones, ele faz na programação dele uma leitura antagônica a isso, defendendo a China o tempo todo, né? Eu falei na carta. Uhum. Ele leva o Elias Jabbour sem contraponto. Podia levar o Elias Jabbour, mas botava um quadro do PCBR, além dele, um outro quadro, tem vários quadros que poderiam dialogar e defender a posição do PCBR. Depois leva pela segunda vez, né? É criticado modestamente. Aí, pela terceira vez, faz a maior live da sua vida, de 2 horas e 15 minutos, informa no início que é para isso, e coloca de novo a defesa do Elias Jabbour.
alguns dias depois de ter sido modestamente criticado, né? Timidamente criticado, com mãos de pelúcia, né? Então, é um desserviço isso, né? Esse, para mim, é uma questão de princípio, meu. Imagina o seguinte, um cara como eu, né, que passei a vida em função do centralismo democrático, enquadrado por ele, defendendo ele, tanto em 92, por exemplo, tem uns intelectuais do PCB que eu chamo de academicistas antileninistas. Uhum. E eles, enquanto eu estava no Comitê Central do PCB, para se acomodar bem na academia e não serem confundidos com o stalinismo, com coisa do gênero, né? Eles sistematicamente escreviam e falavam contra o centralismo democrático e contra o marxismo-leninismo. Né? Eles queriam se mostrar apenas marxistas ali. E eu vivia dando porrada neles. Porrada política, né? Desculpe a expressão aqui, todo mundo deve ter entendido. Né? E isso causou vários constrangimentos, porque também lá o silêncio era muito grande, sobretudo quando se criticava um personagem importante da academia. Então, é essa crítica que eu faço, né? A contribuição é ótima, né? Mas o camarada tem que saber que é dirigente do partido. Né? E o pior de tudo é o seguinte, é que nós lutamos... Quem acompanhou o Racha de 2023 sabe que nós lutamos, né, pelas questões internacionais. Quais são? Não ter lado na guerra da Ucrânia, né, porque são dois países que estão em campos que nós chamamos de imperialistas e são capitalistas e que botam os seus proletariados para morrerem. Né? E a questão do avanço do capitalismo na China, eu acho até que já se completou praticamente, né? Mas tem gente que acha que não. Né? E ele diverge publicamente dessas posições. E o pior de tudo é que ele se aproxima das posições do atual PCB. Ele se aproxima das posições que levaram a nossa cisão com o PCB. Né? E um pouco também com o PCdoB, a questão internacional. Né? Agora, Ivan, só para a gente fechar aqui, eu tenho recebido aqui algumas mensagens de espectadores nossos sobre o fato do canal do Jones ser um canal pessoal, um canal particular do próprio Jones. Ele não seria um canal oficial do PCBR, mas a sua crítica é pelo fato... É outra divergência, porque a maioria, já aí não é minoria, a maioria do Comitê Central, pelo que eu acompanhava, é contra isso. Né? Acha que, pelo menos, o PCBR tinha que compartilhar, tinha que tomar decisões juntos, né? E, aparentemente, não é isso que acontece. Né? Ele é o dono do canal. Aliás, ele comunicou numa live, num domingo, né? Que tinha registrado no INPI o canal, né? Que pagou lá um escritório de advocacia, e que o canal era dele, que tinha funcionário e tal. E essa é um problema sério. Ele é membro do Comitê Central do PCBR. Né? É complicado. Né? Entendi. O Elias Jabbour, que eu respeito muito, um grande intelectual, é quem melhor defende as teses do PCdoB, ele fala a linguagem e a linha política do partido dele, que é a principal divergência que o PCBR tem, não é nem com o PCB, é com o PCdoB. Né? Inclusive, sua linha política nacional, que é de absoluta submissão ao governo Lula. Né? E de absoluta preferência, né, quase que exclusiva pela luta institucional. Né? Não é?
É um partido que a gente tem muitas críticas. Então é isso. É isso. Camarada, eu só posso, acima de tudo, agradecer a sua presença com a gente aqui no Faixa Livre, ter nos dado a honra desse papo aqui para falar de um tema tão importante que ganhou uma repercussão enorme ao longo dos últimos dias. Esse papo de mais de uma hora que você bateu aqui com a gente, uma alegria, uma honra te receber aqui no Faixa Livre mais uma vez. Sempre que você quiser, Faixa Livre está de portas abertas aqui para fazer o diálogo contigo. Tá bom, Ivan? Obrigado mais uma vez pela tua presença e eu te desejo aí uma ótima semana. Valeu. Então, camarada, agradecer também, né, esse empenho, dizer, reiterar que foi muito difícil aceitar, né, e esperar que essa minha carta tenha alguma repercussão, né, e eu quero continuar dialogando com o PCBR. Quando eu disse aqui que eu pretendo modestamente me colocar à disposição como pessoa, né, não como organização, né, para esse encontro respeitoso entre as organizações revolucionárias, que com o processo lento de respeito pode criar um dia uma frente revolucionária no Brasil. Isso inclui o PCB. Uhum. Lamentavelmente, no momento, não inclui o PCB, que está tratando dessa discussão do PCBR, uma parte da militância com desrespeito total, com memes, com deboches, né? Talvez por falta de política, né? Por falta de argumentação, é lamentável. Só para deixar claro aqui, eu não precisava nem dizer isso, mas as portas estão abertas aqui para o pessoal do PCBR que quiser fazer o contraponto. Claro. Falar, próprio John de Manuel, se quiser vir aqui conversar com a gente a respeito dessas críticas, as portas aqui do Faixa Livre estão sempre abertas para o diálogo. O compromisso histórico nosso, acima de tudo, é fazer esse diálogo com a classe trabalhadora e, nesse momento, com vocês que estão nessa situação envolvendo o PCBR. Mais uma vez, Ivan, obrigado pela tua presença. Um abraço para você, viu, camarada? Até a próxima. A luta continua. Sempre, a luta continua. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Ivan Pinheiro. Ivan Pinheiro, camarada que é militante comunista, uma figura fundamental no nosso país, ex-secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro e ex-presidente do Sindicato dos Bancários aqui do Rio de Janeiro. E nesse nosso longo papo a respeito da saída dele do PCBR, a desfiliação que foi anunciada recentemente, cerca de 2 semanas atrás, uma carta aberta que ele publicou, enfim, falou um pouco sobre as críticas que ele faz, detalhou aqui para a gente, enfim. E mais uma vez eu quero deixar claro aqui o espaço aberto para a militância do PCBR, ou quem quiser conversar aqui a respeito disso, responder as críticas do Ivan Pinheiro, Faixa Livre segue aqui de portas abertas para fazer o diálogo no programa. Pessoal, quero agradecer demais a enorme audiência que vocês nos deram no programa de hoje. Já não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Muito importante se inscrever, curtir. Já curtiu lá a nossa live de hoje? Ainda não? Esse é o momento certo. Curte, comente, compartilhe, mande seu superchat, seu super sticker, se torne membro do canal e apoie o projeto Faixa Livre, esse projeto que há 30 anos leva informação, diálogo, bastante debate e crítica para você. Agradeço demais a presença, a participação de todos. Amanhã, terça-feira, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Isso é importante, vamos falar inclusive sobre o aniversário do PCB. Amanhã o PCB completa 103 anos de história. Teremos entrevista aqui com Mauro Iazzi, falando sobre o aniversário do Partido Comunista Brasileiro no nosso programa. Obrigado a todos pela participação, pela presença, pela paciência. Um abraço a todos e até amanhã, às 8h.